a 21. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o procedimento santos, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Nós vamos ler novamente o verso 13, que é o verso que nós vamos nos ater no dia de hoje. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Oremos, rogando as bênçãos do Senhor sobre esse momento. Bondoso e amoroso Deus, Pai de amor, nós rogamos que o Senhor seja glorificado nesta manhã, Senhor. Que o teu povo ouça, Senhor Deus, reverentemente a tua palavra. Apliquem, Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, as suas vidas. E que busquem, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, tudo aquilo que tem sido pregado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, é curioso como é fácil odiar manuais de instrução. Aquele pequeno livreto de 10, 20 páginas que vem com certos produtos consegue tirar mais a paz de um homem do que muita coisa nessa vida. Quando eu compro um produto, um eletrônico ou qualquer outra coisa, eu não quero passar 10, 20 minutos lendo um manual de instrução antes de usar. Eu quero usar o produto que eu comprei com tanta alegria. Eu quero descobrir como é que monta, como é que desmonta. Faz parte também da experiência, não é? Ler aquele livreto é muito ruim, é desagradável. Eu gostaria só de tirar da caixa e usar o produto que eu comprei. Mas teve um dia, recentemente inclusive, que depois de muito esforço, a gente juntando dinheiro aqui e ali, a gente comprou um aspirador de pó novo. Eu e minha esposa, a gente estava felizes, nós estávamos felizes, montando um novo produto para testar, fazendo um pouquinho de força ali para montar, sem ler manual de instrução nenhum, como eu gosto. Até que quando nós estávamos encaixando uma peça, a gente ouve um barulho de um fio se rompendo, um fio sendo cortado. Assim que eu vi, a espinha gelou, os pelos das costas se arrepiaram todo. E eu me lembro que eu olhei para Samara e disse: Samara, eu nunca mais monto produto nenhum sem ler o manual de instrução. Foi assim que a gente quebrou um aspirador novinho que chegou em casa. E ali eu aprendi que tudo que custa caro, tudo que é caro, precisa ser levado a sério. Manuais precisam ser lidos, senão você corre o risco de perder o dinheiro que você, com muito sofrimento, com muito suor, investiu. No domingo passado nós exploramos os versos centrais dessa perícope, meus irmãos, que vai do verso 13 ao verso 21. Nós nos atemos aos versos 14 a 16. E nós vimos então que a verdadeira doutrina cristã, ela não pode jamais ser reduzida a uma teoria abstrata. Ela transforma a mente, ela aquece o coração, ela muda a vida inteira do cristão. O apóstolo Pedro, ele nos mostra que nós somos salvos em Cristo e pela mesma voz que nos chama à salvação, essa mesma voz nos chama a viver uma vida cristã, uma vida de filhos da obediência. Esse é o termo que o apóstolo usa na sua carta. Nós éramos filhos da ignorância, nos tornamos filhos da obediência em Cristo Jesus, buscando a santidade em toda a nossa vida.
Por isso, meus irmãos, nós vimos na semana passada que a obediência cristã, ela envolve ter o nosso coração submisso à palavra do Senhor, amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia, viver da forma que Deus gostaríamos que nós vivêssemos, escolher aquilo que Deus escolheria, demonstrando na nossa vida que nós somos governados por um princípio e um princípio somente, que é o Senhor, nosso Deus, aquele que manda e desmanda em nossas vidas. Esse é o caráter da santidade. Esse é o âmago da santidade. Mas veja só, diante de uma salvação tão preciosa e de um dever tão importante que é a obediência, como nós devemos prosseguir? Como eu disse anteriormente, meus irmãos, tudo que é caro precisa ser feito com cuidado. Veja só, a nossa salvação custou cara. A nossa obediência, ela é cara. E por isso, nós temos de ler o manual. Nós não podemos fugir do manual. E aqui, Pedro, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dar um manual de obediência em um versículo para aqueles crentes que estão sendo perseguidos, espalhados pelo Império Romano. Nós temos aqui um pequeno manual de quais são as ferramentas, quais são os meios que eu tenho para atingir essa obediência que é de mente, de coração e de mãos, como nós vimos no domingo passado. Nós vamos ver exatamente isso no dia de hoje. Nós veremos que a obediência deve ser buscada com a mente atenta, com moderação na maneira de viver e com esperança em Cristo Jesus. Nós veremos o manual que o Senhor nos deixou nesse texto. E nesse manual tem dizendo que o meio da obediência, a ferramenta da obediência é a firmeza de coração, ou a atenção de coração, de mente, a moderação na maneira de viver e a esperança em Jesus Cristo. São essas três ferramentas que o apóstolo vai nos dar para a obediência, para nos incentivar à obediência. Então, o primeiro ponto que nós temos diante de nós, meus irmãos, se encontra no versículo 13a, e nós veremos que a obediência ela deve ser buscada com a mente atenta, com a firmeza de mente. Veja comigo, por favor, o texto. 1 Pedro 13, a parte A, logo o iniciozinho, diz assim, ó: Por isso, cingindo o vosso entendimento. A primeira coisa que nós fazemos antes de obedecer, a primeira coisa que nós fazemos para obedecer é cingir o nosso entendimento. A metáfora que ele utiliza aqui, cingir um entendimento, é talvez algo que nós não entendamos hoje, porque nós homens, nós não vestimos vestidos, né? Pela graça de Deus, não vivemos numa cultura em que homens vestem longos vestidos, mas era comum naquele tempo romano, tanto no tempo romano como nos tempos antigos de Israel, os homens andarem com longos vestidos, com togas enormes. E essas togas, esses vestidos impediam esses homens de correr. Então assim, se por algum motivo ele estivesse com a sua toga e tivesse que correr, fugir, ele ia tropeçar, talvez ia ficar preso em algum lugar, em alguma porta. Era uma vestimenta que era muito difícil você fazer qualquer coisa na urgência, reagir rapidamente, né? E esse vestido, ele não era só uma toga reta, ele tinha uma corda, um cinto que ficava aqui no meio. Então, a palavra cingir, ela lida exatamente com o vestido e com o cinto. O que acontece? Alguns homens, para conseguir responder rápido, né, eles cingiam seus vestidos, eles pegavam os vestidos. Antes de jornada, antes de andar pelo deserto, antes de fazer qualquer coisa que envolva o movimento, eles pegavam o vestido e eles amarravam no cinto para ficar mais fácil a locomoção. E é interessante que em Êxodo 12, quando o povo de Deus está comendo a Páscoa, né, antes de sair do Egito, Moisés dá a instrução: vocês vão comer a Páscoa com suas vestes cingidas. O texto diz que eles deviam estar cingidos, os cintos apertados, os vestidos amarrados. Por quê? Porque eles iam partir a qualquer momento. Eles estavam prontos para partir. Eles sentaram na mesa da Páscoa sabendo que eles iam se levantar e partir. Há uma sensação nessa frase, cingir as vestes, cingir, há uma sensação de firmeza. Veja, o povo estava resoluto a continuar a caminhar no deserto depois de comer, por isso que eles cingiram. Envolve uma firmeza, sabe? Eu vou fazer isso, eu sei que eu vou fazer isso, então eu já estou preparado para isso.
Eu como a Páscoa sabendo que eu vou me levantar já já e vou caminhar pelo deserto. Como se o apóstolo Pedro, então, ele utiliza essa metáfora para chamar os cristãos a uma jornada. A obediência, a vida com Cristo, a santidade é uma jornada. E por isso, nós precisamos cingir os nossos vestidos, a nossa mente. Se é uma jornada, nós precisamos nos preparar, na verdade. Nós precisamos estar preparados para essa jornada, atentos. Veja, há uma mentira muito perigosa que é dita nos nossos dias, nas igrejas, e se espalha com tanta frequência, se espalha com tanta velocidade. Alguns pastores, algumas pessoas, eles vão dizer que a caminhada cristã é uma caminhada leve, que é tudo tranquilo. Não tem muita coisa não, tem muita paz, tem muita tranquilidade, tem até dores, mas não tem muito trabalho não. O Senhor fica com todo o trabalho e a gente não faz absolutamente nada. Sabe qual é o problema dessa mentira, meus irmãos? É porque em toda mentira perigosa nós temos um pouco de verdade. E tem um pouco de verdade aqui. Claro, Cristo disse para nós que o fardo que Ele nos oferece é um fardo leve. E é verdade, é um fardo leve. Quando nós somos mudados pelo Espírito Santo, a lei, que antigamente era um peso, ela se torna doce, ela se torna agradável, ela é deleitosa. O caminho que ela oferece é um caminho bom. Nós temos prazer em obedecer à lei do Senhor. De fato, há uma leveza nisso tudo. Mas há muito trabalho pela frente, há trabalho certo pela frente. Há uma cruz que nós devemos carregar, há batalhas que precisam ser travadas, há tentações e pecados que precisam ser mortificados. Agora veja, o descanso em Cristo é maior, é mais glorioso do que as nossas lutas, mas nós não podemos ignorar que há muitas lutas pela frente, principalmente contra o pecado. A perseguição do mundo, as tentações de Satanás não nos dão trégua. Transforma aquilo que é doce em algo cansativo. É trabalho, é muito trabalho, é jornada, é caminhada no deserto. A vida cristã é uma vida de caminhada. E por isso, nós devemos cingir nossas mentes, nós devemos nos preparar para partir, nós devemos nos preparar para a batalha, nós devemos nos preparar para o combate. E o combate começa na mente. O combate começa precisamente na mente. Meus irmãos, como Satanás lucra quando a nossa mente não está cingida, não está firme, não está atenta, não está pronta para a luta. Quando nós somos pegos em momentos de preguiça espiritual, os demônios eles fazem a festa em nossa vida. Quando eles veem que nossos vestidos, os vestidos das nossas mentes estão até lá embaixo, não estão cingidos e que a gente não tem para onde correr, para onde fugir, eles amam e fazem a festa. Eles procuram nos enfraquecer na prática do bem, nos levar ao desânimo na caminhada cristã, nos empurrar pouco a pouco mais para os nossos pecados. Se a sua mente não estiver preparada, cingida, resoluta, você vai cair constantemente nos mesmos pecados. Todo cilada que Satanás cair, você vai cair. Toda armadilha que ele colocar, seu vestido vai ficar preso. E você vai ser puxado de volta por Satanás. Mais e mais pecados, porque a sua mente, ela não está preparada, ela não está atenta, ela não está cingida. Há uma decisão aqui que nós temos que tomar, meus irmãos. Pedro nos convida esses cristãos de Roma perseguidos a tomar uma decisão, a de ser resolutos, firmes e atentos no combate contra o pecado, para que Satanás não nos escravize mais uma vez. Veja, assim como os israelitas eles celebravam a Páscoa naquele momento de Êxodo 12 com as vestes cingidas, decididos a continuar a jornada pelo deserto, sem se intimidar pela fúria dos seus inimigos, nós devemos fazer o mesmo, sem se intimidar com Satanás. Devemos viver nossas vidas com as nossas mentes cingidas, prontas para o combate, prontas para lidar com a aflição, prontas para lidar com cada uma das batalhas que o Senhor coloca em nossas vidas.
nossa mente deve estar atenta e pronta para a jornada. Não há malefício maior para uma vida de santidade do que uma mente preguiçosa, do que uma mente desatenta, do que uma mente desligada. Interessante que quando o apóstolo Paulo ele vai dar uma das suas máximas de santidade, um dos seus paradigmas de santidade, ele vai dizer: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, o que a gente vai fazer? De qualquer jeito? Como é que a gente vai fazer? Desleixados? Não. A gente faz todas as coisas da nossa vida para a honra e para a glória do nosso Senhor. Veja, nós nos assentamos na mesa para comer com as mentes cingidas, nós levantamos da mesa com as mentes cingidas, nós vamos para o trabalho com a mente cingida, onde quer que nós estejamos, nós estamos com as mentes cingidas, preparadas e atentas. O segundo meio para uma vida de obediência, depois de nós vermos o cingir das mentes, a atenção da mente, a vigilância da mente, é a moderação na forma de viver. Veja comigo, por favor, meus irmãos, como o versículo 13 continua. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios. Essa é a segunda palavra. É o segundo meio de santidade. Veja, a palavra traduzida por sobriedade aqui, ela pode ser mais claramente traduzida por moderação. Seja moderado. Quando a Bíblia usa essa palavra, geralmente, ela se refere à forma que nós fazemos uso das coisas da terra. A forma com que nós usamos as coisas daqui. Como assim? Veja, um exemplo que nos ajuda a esclarecer essa realidade é o seguinte, veja, dinheiros e riquezas, a gente está falando do 8º mandamento no dia de hoje, dinheiros e riquezas, elas são bênçãos do Senhor. Mas uma pessoa moderada, ela sabe usar bem o dinheiro. Ela sabe não viver para o dinheiro, ela não adora mamon, ela usa o dinheiro com sabedoria. Ela sabe que o dinheiro não traz felicidade eterna. Ela sabe que a pobreza não torna ela uma pessoa pior ou melhor. A pessoa que tem dinheiro é uma pessoa sábia, uma pessoa moderada. Ela vai usar o dinheiro com moderação. Ela vai saber o dinheiro que pertence à igreja, ela vai usar o dinheiro para ajudar os necessitados, ela vai saber utilizar o dinheiro de forma correta. Isso é sobriedade, isso é moderação. Já ele curte o dinheiro com moderação. Ele busca o dinheiro com moderação. Ele não vive para a busca de dinheiro. Ele continua moderado mesmo sendo rico. Essa é a virtude da moderação. E essa é a virtude que nós somos chamados a ter aqui. Essa virtude é extremamente importante para a vida cristã. Porque o amor pelas coisas do mundo funciona como uma cola, meus irmãos. Se nós amamos as riquezas, se nós amamos os prazeres, é como se nós estivéssemos colocando uma cola no nosso pé, que nos gruda cada vez mais à terra e não permite que nossa alma se eleve aos céus e assim possa obedecer ao Senhor. E aí a gente começa a amar as coisas da terra, a gente começa a amar o nosso entretenimento, a gente começa a amar os filmes, a gente começa a amar e viver para isso, viver para a diversão, viver para a esposa, viver para o casamento, viver para o dinheiro, viver... E essas coisas colam a gente na terra. Pode acreditar, quando chegar o dia do Senhor te tirar da terra, te colocar no caixão, você vai estar tão colado à terra que vai doer essa retirada. Vai arder, vai ser terrível. Vai arrancar parte de você enquanto ele está. Mas é engraçado, meus irmãos, que esse pecado da mentalidade terrena, que é algo que nós vamos abordar na escola dominical também, de tão importante que é o tema, é onde muitos de nós pecamos. A falta de moderação. Nós não somos moderados e isso é triste de ver. A falta de moderação faz com que nós desistamos de seguir a Deus ou nós nos cansemos na obediência. Imagine, se caminhar com os pés normais já é cansativo. Imagine caminhar com um pé com cola super bonda que fica grudando no chão a cada passo. Se torna mais cansativo ainda. Quanto mais colados à terra, mais difícil é caminhar em obediência. Veja, o prazer é bom.
Mas se nós não usarmos o prazer com moderação, se torna um obstáculo terrível para sermos filhos da obediência. É como deixar o vestido longo demais, sem estar cingido. E os prazeres dessa vida é como se fosse aquelas quinas de porta, aqueles ferros que estão saltando, e aí a gente passa, e aí o ferro engancha no vestido e puxa você para trás. Veja, cinge o entendimento e caminha com moderação. Você consegue entender como essas duas coisas andam juntas? Cingir o entendimento e ser moderado. Pedro está descrevendo aqui um homem que se diverte, que aproveita as bênçãos do Senhor, que se senta à mesa para comer, que faz tudo isso com moderação. Mas enquanto ele faz todas essas coisas, o entendimento dele está como? Está cingido, está preparado. Ele usa das coisas da terra como se ele fosse um peregrino, como se ele estivesse de passagem. Já está com o vestido cingido, já está pronto para caminhar de volta no deserto. Terceiro e último meio para a obediência cristã, meus irmãos, é a esperança em Cristo Jesus. O texto vai dizer no final, na parte final do verso 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, veja, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Você quer ser um filho da obediência? Você tem desejo de ser um filho da obediência? Como é que você vai fazer isso? Confiando e esperando completamente em Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. Interessante que a gente muitas vezes não pensa na obediência como um mandamento, não é? A gente pensa na obediência como uma bênção. A gente pensa na esperança como uma bênção e não como um mandamento, não é? Veja, o Senhor converteu o meu coração e agora Ele me deu esperança. É verdade, Ele nos dá esperança. Mas a esperança não é apenas uma bênção, mas um mandamento do Senhor. Nós temos que ter esperança. É o nosso dever cultivar essa esperança que o Senhor nos dá. E que esperança é essa? Primeiro, o texto nos diz que é uma esperança na revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação aqui no nosso texto é literalmente a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse. E Apocalipse significa a revelação final, né? A revelação posterior, né? É uma esperança no Apocalipse, é uma esperança escatológica, é uma esperança no fim das coisas. É quando nós vamos tomar a posse da nossa herança que o Senhor vai nos dar. É quando o Senhor vai voltar e nós vamos vê-lo face a face. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no Apocalipse de Cristo, de quando Cristo voltar e nos entregar tudo aquilo que é nosso. Essa é a nossa esperança. Segundo, não é só uma esperança no Apocalipse de Cristo, mas uma esperança na graça de Jesus Cristo. Por quê? Porque a graça é o fundamento do Apocalipse de Cristo, da revelação futura de Cristo Jesus. Não há outro fundamento para a nossa esperança, senão a pessoa de Cristo e a sua própria graça. A nossa vida eterna e salvação não está em saber que Cristo morreu e viveu, morreu a minha morte, viveu a minha vida e assim eu tenho vida. Mas em receber isso por meio do Espírito Santo e esperar ansiosamente para a revelação final dessa realidade. Ter a esperança certeira de vida eterna. E de onde eu tiro que essa esperança é certeira? Veja comigo, por favor, meus irmãos, o terceiro ponto. O terceiro ponto é que a esperança é completa. A esperança, então, é na revelação de Cristo, é na graça de Cristo e é completa em Cristo. Veja o que o nosso texto diz. Ele diz assim, ó, sede sóbrios e esperai inteiramente. Ela é inteira. A nossa esperança é completa, ela é inteira. A nossa esperança na vida de Cristo, na coroa que nós vamos receber dele mesmo, é certa, é certeza. Que ninguém pode abalar, que ninguém pode destruir, que império romano algum pode tirar de nós. É um privilégio, como eu disse, é uma bênção, é um dever. O Senhor nos diz, todo aquele que crê em mim não perecerá, mas terá vida eterna. E nós devemos que primeiro ter fé no que Ele disse, na nossa mente, e depois esperar aquilo que Deus nos prometeu, com fé.
E como é que é a esperança? Você pode me perguntar, eu acho que é uma pergunta interessante. Como é que é a esperança? Você está falando sobre obediência, você está falando sobre ser filho de obediência. Como é que a esperança, ela ajuda a obediência? A esperança é muito bom, a esperança é muito legal. É bom ter esperança. Quem não tem esperança, não tem porquê. Mas por que a esperança? Como é que a esperança, ela ajuda a nos tornar filhos da obediência? Porque a esperança é o melhor combustível que nós temos para a obediência. A esperança é o melhor combustível que nós temos para a obediência. Interessante, né, meus irmãos? Os católicos romanos, eles vão dizer que a nossa obediência é o fundamento da esperança. Nós temos esperança porque nós obedecemos. É assim que o católico vai descrever a nossa esperança da vida eterna. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Muito pelo contrário, eles viram de cabeça para baixo o Evangelho. Eles pegam um fundamento que é a esperança e colocam no topo. E eles pegam a obediência, que é o topo, onde é construído em cima do fundamento, e colocam no fundamento. E um prédio que tem o topo como fundamento, o que acontece? Ele cai. Vê o que John Brown disse a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte: enquanto o homem não obtiver, por meio da fé no Evangelho, a esperança na vida eterna, ele jamais dará um único passo naquele caminho de obediência filial, que é a única estrada para o céu. E quanto mais ele possuir uma esperança bem fundamentada na vida eterna, mais rapidamente ele correrá por esse caminho. Quanto mais esperança, mais corrida. Quanto mais esperança, mais facilidade em vencer as dificuldades e os obstáculos que ameaçam impedir o progresso para a vida eterna. Quanto mais nós esperamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós esperamos, mais nós obedecemos, porque nós sabemos o destino final, para onde estamos correndo, e nós não queremos perder esse destino final, nós queremos chegar logo lá. Perceba, meus irmãos, vocês se lembram da história de Caleb e os espias quando eles vão para a Terra Prometida? Espiar a Terra Prometida antes de entrar. Moisés manda 12 espias para a Terra Prometida. Entre eles estava lá Caleb. E os outros espias, eles olham para a Terra Prometida, mas eles não veem as bênçãos da Terra Prometida, eles veem as dificuldades. Rapaz, é fortificado, olha quantos guardas tem ali, olha quanto, vai ser muito difícil entrar ali, é uma cidade muito fortificada, nosso povo é muito pequeno. Os guardas, aqueles espias, quando eles olham para a Terra Prometida, ele vê só as misérias, as mazelas e as dificuldades. Mas Caleb foi diferente. Caleb, ele chega à porta da Terra Prometida e ele pega uma uva, uma fruta, e ele come, e ele experimenta a bondade de Deus, a bondade e a maravilhosidade da Terra Prometida. Ele experimentou aquilo dali, ele experimentou os cachos de uva, ele experimentou aquelas frutas. E isso deu coragem para ele seguir caminhando no deserto. Ele virou para Moisés e para o povo e disse o seguinte: certamente, depois ele trouxe umas frutas da terra, e ele disse assim: certamente esta é uma boa terra, e sendo uma boa terra, subamos e tomemo-las para nós. Ele experimenta a Terra Prometida. Isso é um combustível para tomar a Terra Prometida. Eles experimentam, e agora ele não quer experimentar outra coisa, ele quer chegar na Terra Prometida. Meus irmãos, o ponto é que se nós provamos um pouco da Terra Prometida, se temos esperança de um dia chegar lá, que importa as multidões de inimigos que nós encontramos no caminho? Que importa as tentações de Satanás e as sugestões dele? Que importa o Jordão que se coloca diante de nós e a terra? Aquele que é infinito em graça e fidelidade nos prometeu nos fazer mais do que vencedores e nos conduzir para a boa terra, onde habitaremos para sempre. Você entende? A esperança muda tudo. Muda todas as coisas, muda completamente a nossa vida. A gente experimenta um pouco da Terra Prometida e a gente tem esperança de chegar ali o mais rápido possível. Tudo que está no nosso caminho, nós queremos tirar, nós queremos aniquilar. O pastor escocês, o arcebispo Robert Lytton, ele disse: quanto maior a certeza da salvação, maior também será a santidade. Maior o prazer na salvação e maior o empenho em buscar a obediência. Assim como o trabalho se torna mais agradável quando temos certeza de que ele não será em vão, nada torna a alma tão pronta, leve e ativa na obediência, quanto esse óleo de alegria, essa esperança segura da glória. Tem uma pergunta para te fazer, meu irmão. Você trabalharia, gastaria o seu suor, o seu sangue,
no emprego que é incerto, que você não sabe se vai receber no fim do mês? Trabalharia? Você trabalharia se assim, existe uma possibilidade de você receber, existe uma possibilidade do seu chefe simplesmente sumir e nunca pagar um tostão daquilo que você trabalhar, daquilo que você trabalhou. E se você trabalharia, como é que você trabalharia? Se você fosse trabalhar, como você trabalharia? Trabalharia com ânimo forte? Trabalharia de qualquer jeito, só cumprindo o seu horário? Você daria o seu melhor para uma empresa que o chefe chegasse assim e dissesse para você, veja bem, é provável que a gente vai falir até o fim do mês, eu vou sumir, vou para o Uruguai, se a gente falir, ninguém nunca mais vai me achar, você não vai receber um tostão. Como é que você trabalharia para esse homem? Mas em saber que você tem o seu salário, que há recompensas, que há salvação, que há Jerusalém celeste esperando no fim da caminhada. Que novo ânimo isso deve trazer para o nosso coração na obediência. Isso deve nos animar a obediência. Isso deve nos fazer ainda mais obedientes diante do Senhor. Concluindo, meus irmãos, no verso 13, nós temos um precioso manual, de como nós obedecermos ao Senhor. Como é que nós iniciamos e continuamos na obediência? Como é que nós nos tornamos filhos da obediência? Nós aprendemos 3 meios que nos levam à obediência. 3 ferramentas, Primeiro, cingir o entendimento, cingir a mente. Segundo, nós somos moderados. Vivemos uma vida não amando as coisas da terra. E terceiro, nós temos esperança em Cristo Jesus da nossa grande salvação. Nós sabemos que nós corremos e nós vamos receber. Nós sabemos que nós andamos no deserto, pode ser difícil. A gente vai chegar lá um dia, na terra prometida. Não há Jordão, não há monte que vai nos impedir de chegar até a terra prometida, até Jerusalém celestial. É assim que você tem buscado obedecer ao Senhor, é seguindo esse manual? Ou você tem vivido suas vidas com mentes preguiçosas? Você não está nem aí. Nem lê as Escrituras, não procura seguir ao Senhor, não procura obedecê-lo. Como é que vai sua mente? Você tem cingido sua mente? Você tem lutado na sua mente, a batalha começa na mente. Não apenas isso, você tem vivido uma vida de moderação, não se apegando às coisas do mundo, mas se apegando à palavra, à oração, ao culto. Ou você se apega a essas coisas tão pueris que nós somos apresentados aqui no mundo. Como é que está a sua esperança? Você anda fraco, triste? Sua esperança está em si mesmo, está em Jesus Cristo e na salvação que você vai receber no Apocalipse de Jesus Cristo. Veja, eu aprendi com muita dor no dia que eu estava montando aquele aspirador, forçando para o cabo entrar. Eu aprendi com muita dor que aquilo que é caro não pode ser tratado de forma leviana. Aquilo que foi muito caro deve ser tratado com muito cuidado. Qual é o preço da sua salvação? O sangue precioso de Jesus Cristo. Não há ouro que compre isso. Qual é o preço da sua obediência? O sangue de Cristo Jesus, que comprou a sua obediência. Então leia o manual. Obedeça os passos que Pedro coloca diante de nós. A nossa obediência nos faz caminhar em paz com Deus até a terra prometida. Nos faz caminhar tranquilos, alegres. E sendo a terra prometida algo tão precioso, você quer mesmo colocar pedras no caminho? Você quer caminhar com seus vestidos longos, prontos para cair em qualquer cilada? É assim que você quer caminhar. Então, por favor, leia, estude e se deleite no manual. Confie em Cristo Jesus. Viva com moderação. E cinja a sua mente. Esteja com sua mente atenta e vigilante às ciladas de Satanás. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a vivermos vidas de santidade diante do Senhor, a amarmos o Senhor de todo o coração, a vivermos para Ti, Senhor Deus, a abdicarmos de tudo por Ti, Senhor Deus. Que uma salvação tão preciosa, Pai, nos faça andar com todo cuidado, Senhor Deus, no deserto. Que nós possamos cingir as nossas mentes, viver em moderação, Senhor Deus, e então viver esperando ansiosamente a revelação dessa grande salvação em Jesus Cristo. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.